Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, é uma grande alegria receber você para iniciarmos juntos uma nova semana, uma nova caminhada, com o nosso encontro diário com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Esta já é a 29ª semana do Tempo Comum e hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro, e o Evangelho do dia de hoje é segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos fala de uma das várias atitudes que distanciam, que levam a vida do ser humano para longe de Deus. O desejo louco de acumular cada vez mais dinheiro, ou a ganância pelos bens terrenos, pelos bens materiais. E o exemplo dessa atitude é a briga pela herança entre dois irmãos. E esse, infelizmente, é um fato muito comum ainda hoje. Quantos irmãos se desentendem, quantas famílias se desunem e nunca mais voltam a se unir por causa de herança, por causa de bens materiais. Jesus, no Evangelho de hoje, quer nos convidar a pensar e a refletir sobre essa e tantas outras atitudes e situações em que o dinheiro e outros bens materiais se tornam causa de brigas, ódios, desunião e até de morte muitas vezes. E Jesus quer nos ensinar que não são os bens materiais que nos enriquecem diante de Deus e que nos salvam, mas sim aquelas coisas que para o mundo não têm valor nenhum e que para nós cristãos, discípulos de Jesus, são a maior e verdadeira riqueza: a fé, o amor, a solidariedade, a justiça. E Jesus, a ser convidado para ser uma espécie de juiz, para decidir a questão de uma herança entre dois irmãos, ele conta a parábola do homem rico, que queria ter sempre mais riqueza, como se ele fosse viver eternamente. Depois de ele pensar e fazer planos de derrubar os seus celeiros e construir outros maiores para guardar a sua colheita, Deus o chama de louco e mostra que o que ele estava fazendo era uma grande loucura, porque naquela mesma noite iria pedir de volta a sua vida. Nós também agimos como loucos quando pensamos e fazemos as coisas do mesmo jeito que o homem rico do Evangelho. A nossa vida, a nossa passagem nesse mundo é muito curta e por isso precisamos viver da melhor maneira possível. E o Evangelho de hoje nos ensina que a melhor maneira possível de a gente viver é não se apegando ao dinheiro e não se desgastando em brigas e ódios por causa de riqueza, por causa de heranças e de bens materiais. Nós não vamos levar nada desse mundo quando partirmos para junto de Deus. Só o que vamos levar é a fé que vivemos e o bem que fizemos para o próximo. Pensemos bem atenção que o homem rico da parábola nunca pensou em repartir, nunca pensou em partilhar os seus bens, em repartir com os outros a sua grande colheita. Ele só pensou em ter mais, em acumular, em guardar só para si. E essa é a lógica ou a loucura do mundo para a qual Jesus nos chama a atenção. Enquanto poucas pessoas acumulam, guardam só para si
enriquecem, querem tudo para si, muitas pessoas ficam sem nada, sofrendo na miséria e na pobreza. Por isso Jesus nos ensina a não nos deixar iludir pela loucura de servir ao dinheiro, de acumular bens materiais e a aprendermos a usar os bens materiais que temos para ajudar os irmãos mais pobres e necessitados e a juntar e acumular os tesouros, aqueles sim que servem para edificar a vida eterna, a fé, a justiça, o amor, o compromisso com a vida dos irmãos e irmãs e com a comunidade. Que possamos aprender então, minha irmã, com Jesus no Evangelho de hoje, esse caminho bonito de vida, que possamos nos motivar para isso com o exemplo também de Santo Inácio de Antioquia, que celebramos com a nossa igreja na liturgia de hoje. Ele que foi um homem apaixonado por Jesus, pela igreja, pelo povo, que muito trabalhou pela unidade na igreja, na comunidade de fé, a unidade do povo para com os seus pastores. Ele que muito insistiu em ensinar às pessoas que a igreja, a comunidade de fé, é justamente aquela que deve sempre presidir, organizar a caridade, o bem entre as pessoas. Que como Santo Inácio de Antioquia, possamos também aprender a amar sempre mais a Jesus, a igreja, as pessoas que precisam de nós, construir entre nós o reino de Deus. E por intercessão de Santo Inácio de Antioquia, o bom Deus te abençoe, te guarde e te conserve na paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia agradável do dia de hoje. Eu te espero amanhã, minha irmã, para o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.